Juro que não estava à espera de tanto engagement no último podcast. Entrevistei o Jovem Conservador de Direita, que é um podcast uma dupla, do qual eu sou muito fã, porque tem o podcast do Jovem, tem o Alegria de Viver, tem os livros da pizza, que vocês já devem ter ouvido falar. Pai, deixa-me tão feliz de ter podido conversar com eles e acho que ficámos amigos, acho que ficámos friends e adorei os vossos comentários, honestamente, desde subscrevi o canal a partir do momento em que ouvi falar sobre peidos das axilas. É para isto que uma comediante trabalha, para ter pessoas que gostem de temas de veras importantes como esse. Nos próximos episódios vou ter outros entrevistados, imaginem que agora era sempre o mesmo, mas vou ter o Gel, a Mafalda Castro, outra Mafalda, não é a mesma Mafalda, que é influencer, apresentadora de televisão e também de rádio, já estão gravados e estão bem fixe, um mais do que outro. Subscrevam e depois digam-me qual é que foi o melhor, não digam qual é que foi o pior, digam-me qual é que foi o melhor. Esta que vos fala tem neste momento 39 anos e tem uma filha de 12 anos. A minha filha nasceu em 2014, tem agora 12 anos e ainda hoje lhe dei umas calças minhas que me deixaram de servir, que são o 32, acho que é normal, 32 é bué alfinete, não é? E servem, e estão curtas, isto é camisolas e hoodies, eu percebo que ela usa agora calças. Calças, a minha vida não está? Já fui completamente. Agora que ela é crescida, as coisas mudaram muito. Eu era casada com o pai dela, divorciámos-nos quando ela tinha 4 anos, foi um divórcio, olha, isto é de onde? É divórcio. Foi bastante amigável, correu muito bem, desde que não aprofundemos muito algumas questões e saibamos parar, tanto ele como ele, ficamos friends, ficamos besties, mas é giro ver como as coisas mudam. Neste fim de semana tive a oportunidade de ter a minha mãe, o meu pai, o meu padrasto e a minha madrasta, o Miguel e o meu primo e outro meu primo cá em casa para o aniversário da Irene, e foi muito raro ao longo dos meus 30 e tal anos que os meus pais estivessem juntos no mesmo sítio, porque mesmo antes deles se divorciarem, quando eu tinha para aí 6 anos, a minha mãe trabalhava fora de Lisboa e levava-me com ela, parece uma música, não é? E depois, quando se divorciaram, tivemos pouco tempo juntos e depois deixaram de se falar e eu fazia um bocado de mensageira entre um e outro, nunca se viam, faziam sempre questão de não estarem presentes no mesmo local. E por isso sempre me debati em festas de aniversário e coisas que houvesse de quem é que eu ia convidar. A partir do momento em que a Irene nasceu, pá, lidem vocês com isso, como é óbvio, mas mesmo assim eu ficava mesmo muito nervosa com como é que isto vai ser, será que vai correr bem, será que vão começar a discutir, será que um deles não vai? Sempre que foram convidados foram os dois. E isso é muito fixe. E agora eu sinto que, apesar da coexistência não ser extremamente amigável, não andam a dar bacalhaus um ao outro e abracinhos e xoxos, sinto que já dá para estar. E isso deixa-me tão feliz. Houve assim uns movimentos que eu fui fazendo de observar aquilo que estava a acontecer e finalmente, passado tantos anos, com muita terapia em cima, senti que a minha família estava junta. Faltava o pai da Irene no sábado, que estava atrapalhado, e a avó também, mas o meu lado da família, por assim dizer, estava junto. Então senti que houve um equilíbrio que sempre procurei ao longo de todos os anos, sabe? Até estou aqui a ficar meio comovida. E é giro quando, a partir de determinada altura, começamos a ver os problemas dos outros como problema dos outros. Ou seja, eu devia ter sempre convidado a minha mãe e o meu pai para tudo, e eles é que tinham de lidar com isso. Houve um aniversário, e aqui vos confesso, que eu só queria que fosse meu pai, porque a minha mãe é muito mais restrita, muito mais, diria, formal, e eu preferi ter o meu pai na festa de aniversário com os meus amigos. E como só queria convidar um deles, não é? Porque tinha receio que fosse acontecer também, então pedi para ser uma amiga minha organizar, a minha melhor amiga organizar a festa, que assim não tinha que, estão a perceber? Não tinha que escolher. Então a minha mãe deixou de falar com essa minha amiga porque achou, pá, indelicadíssimo não a ser convidada. Isto ter pais divorciados não é fácil, a sério que não é fácil, mas passado tantos anos finalmente é muito fácil e sinto-me muito bem com isso. Tanto que me tenho dado ao espaço de pensar como é que
nós fizemos esta questão da custódia com a nossa filha e foi fixe porque não andámos às turras, não nada. O nosso objetivo aqui sempre foi que a Irene se sentisse hiper bem e não que as coisas fossem medidas de forma igualitária para nós. Existe uma tendência muito grande para. Acho que aqui existe a diferença entre equidade e reciprocidade. E nós não precisávamos que fosse. E agora? Equídeo. Equídeo é cavalo. Não, ou seja, a minha cena não. Eu fico com metade, ficas com metade. Não foi isso. Sempre foi o que é que. O que é melhor para a Irene, tendo em conta quem nós dois somos, em que momento da vida é que nós estamos? Na altura estava a amamentar, portanto não se pôs assim muita questão de quanto tempo é que ela ia estar longe de mim ou perto de mim. Tinha 3 anos, acho eu. Eu sei, calma internet, calma. Mas depois, como eu também sou filha de pais divorciados, aquilo que eu achei foi, pá, a mim deu-me muito mais jeito ter uma casa fixa e depois estar com o meu pai de tans em tan. Ficava todas as sextas e fins de semana sim, fins de semana não. E foi assim que nós estabelecemos desde o início, claro, com total liberdade para sempre que quiséssemos intervir ou trocar ou fazer qualquer coisa, estaríamos sempre à vontade. Mas acho que ambos, Frederico, podes-me dizer, não que ouças o meu podcast, que eu sei que não, mas caso esta parte seja editada para real, nosso objetivo sempre foi que a Irene tenha o máximo de estabilidade possível, por causa da personalidade da Irene e por causa da nossa personalidade, para não andar de mochilinha de um lado para o outro, para saber onde é que estão as coisas, para a rotina ser a mesma. Achámos que isso poderia ser o melhor para ela e falei com ela recentemente sobre isso. Falei, e é óbvio que ela não tem bem noção de como é que é a vida se fosse ao contrário, mas ela própria disse, pá, eu gosto de ir para a escola na casa onde passo mais tempo, ou seja, parece-me também que, não sei onde é que começa, onde é que acaba a influência, mas parece-me também que a rotina aqui foi a melhor opção e acima de tudo não andar de mochila para trás. Atrás, para trás também. Eu lembro-me que quando andava a trocar de casa, entre a minha mãe e o meu pai, quando morava com a minha mãe, porque houve uma altura em que me zanguei e quis ir para a casa do meu pai, depois zanguei-me ou zangaram-se comigo e voltei para a casa da minha mãe, e aquilo que me deixava mais desconfortável era levar a mochila para a escola, ou a mala para a escola, era ter de fazer, parece que ia de férias para um sítio que não era a minha casa. Sempre tive o meu quarto, sempre tive tudo, mas nunca senti que tinha outra casa, enquanto no caso da Irene, a Irene tem uma casa no quarto do pai. Tem um quarto na casa da avó materna, um quarto na casa da avó paterna, então acho que ela própria diz o meu quarto nos sítios, e isso foi um dos nossos objetivos, foi que ela não tivesse a andar com coisas atrás e que se sentisse em casa em todos os sítios. No entanto, ter uma casa onde tem a sua rotina, as suas coisas, e sinto-me bastante feliz com a opção que tomamos, não é? Porque aqui pelo meio há muitas formas de gerir as coisas, e apercebi-me que nós dizemos muito custódia partilhada, mas a custódia, sempre que um pai ou uma mãe estão presentes, é sempre partilhada. Depois a residência é que pode ser alternada ou não. E eu tive a estudar isso. Onde é que está? Pronto, não sei, não interessa. Pronto, e aquilo que mais me choca hoje em dia, quando as pessoas dizem a custódia partilhada e acho que querem dizer residência alternada, é muitos dos pais estarem a querer uma simetria cega em vez de pensarem que o tipo de presença pode ser mais importante do que a igualdade de minutos. E às vezes é a criança quem sofre com isso, e é claro que é difícil gerir mágoas e gerir coisas desse género quando acaba um casamento. Da minha experiência é bom acabar um casamento antes dele explodir, porque assim garante-se um bom divórcio, uma boa gestão da parentalidade, mas acho que há mesmo que pensar no interesse da criança e não no nosso ego, ou eu também quero, então, mas isto é assim, quer dizer que isto és melhor mãe do que eu sou pai, do que o pai é melhor mãe. Não, pensar mesmo no que é melhor, pá, e cagar para tudo o resto, porque no fundo aquilo que nós queremos é que o filho seja feliz e não que jante mais vezes em nossa casa. Mas pronto, isto sou eu. A partir dos 14 eu acho que comecei a decidir e tive liberdade para o fazer, quis experimentar morar com o meu pai e fui morar, depois apercebi-me que me identificava mais com o estilo de vida em casa da minha mãe, que me sentia mais segura, e fui para a casa da minha mãe. É giro, e não deixa de ser
interessante, ensina-me muitas coisas ser filha de pais divorciados. Gostei de muitas coisas e, acima de tudo, reparei que tanto a minha mãe como o meu pai são muito, muito mais felizes. Vamos? Pronto. E então, também concordo, ou também acho, que tanto a minha mãe como o meu pai são muito mais felizes separados e os pais da Irene também. E é assim que nascem irmãos, e é assim que. Pá, é muito melhor, é muito melhor. Mas há outras histórias, portanto, cada um sabe a sua cena. Aquilo que eu gostava de deixar aqui não é tanto o que é justo para os pais, é mais o que é justo, o que é melhor para a criança. E acho que aí temos de admitir quais são as nossas fragilidades. Imaginem que um dos pais não tem tanta aptidão ou vontade de, sei lá, diria eu, não tem estabilidade horária para criar a criança e, portanto, ela tem de andar a saltar muito mais de um lado para o outro. Se calhar é mais fixe que a criança esteja com um pai que tem mais disponibilidade horária do que o outro pai andar a fazer uma giga-joga e a criança sentir-se um bocadinho mais desamparada. Não sei, fica aqui a ideia. Eu não fiquei estragada por causa disso, acho eu. E tenho a certeza que para a minha filha foi muito mais saudável nós termos-nos separado do que outra coisa. E isso é fixe, por exemplo, na festa de aniversário que nós fizemos no domingo para a Irene, aí esteve o pai da Irene, eu, o meu irmão, um dos meus irmãos e o Miguel e a minha cunhada e não sei o quê, e estivemos todos a falar, a rir-nos, a gozar com os miúdos, também acontece. Ai, é tão fixe, é tão saudável que nós às vezes temos a ideia de que o divórcio é um fracasso do casamento, mas o divórcio também é ele um projeto onde podemos estar ativamente envolvidos pelo bem-estar de uma criança. E também, sabem, quanto mais falo do nosso divórcio, mais me apercebo que não há assim tantos exemplos de bons divórcios e que era fixe também falar sobre isso, porque fica-se ali naquelas primeiras emoções de nos sentirmos magoados, e às vezes não sei se será necessário fazer um closure da relação para o divórcio correr bem, ou se podemos só dissociar-nos disso e pôr. Vocês são filhos de pais divorciados? São divorciados? Como é que é a vossa cena? Isto quando ambos os pais querem estar presentes e querem partilhar a responsabilidade parental. Claro que há pais que desaparecem, há pais que se estão a cagar apesar de estarem. Há muitas coisas aqui, mas queria partilhar isso convosco. Posto isto, festas de aniversário, paputos, quando é que isto acaba? Eu ainda por cima tenho uma desvantagem. Ai, coitadinha, que ela tem uma desvantagem. Eu fui blogger de maternidade, alguns de vocês sabem disso, outros nem por isso, mas tive um blog de maternidade com a Joana Paixão Brás, uma amiga chamado A Mãe é que Sabe. E nesse sentido, como vivi a aura dos blogs de maternidade, consegui fazer festas de aniversário completamente surreais, com pessoas a cantar músicas da Pequena Sereia, com palhaços, com cupcakes em forma de fada, com árvores de doces, com carrinhos de pipocas, com parcerias com o Auchan, por exemplo. Vocês estão a ter noção do que é não pagar nada de uma festa de aniversário e ter tudo? Aliás, até foi assim que conheci o meu PT, o Maneta, era uma das pessoas que fazia parte da animação de festas, que estava vestido de urso, mas não é urso. Pá, e de repente criei uma data de expectativas na miúda e até às vezes recebi comentários de outras mães a dizer: pá, tens de baixar o nível das festas porque estás a criar expectativas nos meus filhos também. Eu sei, mas é de graça, o que é que querem que eu faça? E agora, pá, estou a tentar baixar o. Não é estou a tentar, tem que se baixar o nível. Além de que já 12 anos ainda são putos. Eu aos 12 anos não sei se ainda tinha festas de aniversário. Tinha, não sei, 12 anos é quê? Sexto ano? Já não tinha festas, queria prendas, mas não tinha festas. Vocês deixaram de ter festas de aniversário quando? Ou será que tinham? Se calhar nem é preciso ter, não é? Se calhar vai saber e nem é preciso ter. Mas este ano, o ano passado foram para uma escape room, que já foi um downgrade fixe. Este ano aluguei um pavilhão no Inatel, 60 euros, 1 hora e meia, dá para ter os putos que quisermos e depois sandes no cu, sandes ali, na peidola. A turma da Irene é bastante ativa e pouco dada à orientação educacional e, portanto, pá, depois da festa do pavilhão, quando estavam lá fora e começaram a molhar-se uns aos outros e às vezes a cantarem música do Chega,
Pá, é surreal. É surreal. Eu tive que intervir, confesso. Tive que intervir, tive de dizer, malta, aqui não há músicas xenófobas e racistas, vamos ter que acabar com isto. Mas é brincar, não há a brincar. Não há a brincar. Isso é uma coisa que tanto eu como o Miguel estamos a trabalhar porque, como as crianças não têm enquadramento, não têm contexto histórico, não é? Acham que as coisas são a brincar e pelo meio há muita merda a acontecer. Pá, mas cheguei ao fim da festa com uma depressão. Eu não quero estar aqui a desvalorizar o que é uma depressão. Vocês sabem que eu sou embaixadora da saúde mental, mas pá, senti-me tão desgastada e eu não estava a intervir. Já houve várias festas em que eu fui animadora de crianças. Aliás, foi o meu primeiro trabalho, foi animar festas de aniversário para crianças e desenhos e escorregas e pinturas, mas eu não consigo, não sou capaz. Eu quando cheguei a casa tive de me enrolar numa manta no sofá e só faltava o chuveiro para ser mesmo o trauma, vivenciar o trauma da pós-festa. Foi terrível, não há paciência. Epá, mas pronto, foram para um jardim depois, foram para um jardim, havia uma merda para treparem, estavam no meio da relva, pá, foi tão giro, havia palmiers e estava lá um puto mais novo e pronto, eu gosto de ter graça e virei para o puto, queres aqui Jorginhos? A apontar para os palmiers. Ele, o quê? Jorginhos, isto chama-se Jorginhos, gostas? Ele, gosto, então pede à tua mãe Jorginhos, diz que havia Jorginhos na festa. Pá, o que eu morri. O meu irmão andou à tareia com um. Pá, essa é outra. Vocês não. Pá, eu não entendo isto. Eu não entendo isto. Eu tenho uma filha, não é? Menina, não tenho rapazes. E um dos meus irmãos com quem eu cresci, o Pedro, nunca foi de andar à tareia. Nunca ouvi à tareia. Mas, quando estávamos no pavilhão, houve dois rapazes estavam a dar uma sapa um no outro, que estavam mesmo a dar pontapés, socos. Eu estava preocupada, eu estava a jogar badminton, olhei para o lado e disse, malta, isto é a sério ou é a gozar? O que é que se passa aqui? Estou a andar a tareia assim, não, isto é a brincar, eles estão sempre assim. Mas isto é normal? Rapazes andarem à tareia uns com os outros. Nem estou aqui a questionar comportamentos de género ou não, mas isto é normal andarem à tareia? Isto não é acéfalo? Ou será testosterona? Não sei. Parecia uma daquelas bolhas de desenhos animados, sabem? Mesmo mata-leão e andar, grossas, pá, não consigo. Fiquei genuinamente preocupada. Foi mesmo. Tiveram assim a festa toda a andar à tareia um ao outro. Depois, a determinada altura, também já estava o meu irmão a fazer mata-leão a um disputos e era a brincar também. Era a brincar. Pá, não compreendo, não compreendo. E o que é que leva? Não vos sei explicar. Às vezes os rapazes parecem mesmo muito burros, pá. Não, calma. Não é isso, pá. Beijinho. O comportamento parece mesmo macacoide, não me parece? As raparigas também devem ter um comportamento. Pá, claro que depois houve um momento do TikTok em que estão todas. Minha filha tem só 10 minutos de TikTok por dia, então não aprende as danças. Tem de ir para a escola e as tipas que veem TikTok é que lhe ensinam a dançar. Pronto, isto para além de posso água, posso tomate, posso Jorginhos, posso isto, posso aquilo. Pá, às tantas eu comecei a corrigi-los. Não é posso água, é posso beber água. E assim, Joana, quem é que tu és? Não vai ser por corrigir uma vez que isto vai mudar. Mas pronto, sou essa pessoa e não sobrevivo a festas de aniversário e quero que isto acabe. No fundo, eu quero que isto acabe. Isto e, atenção que eu sou muito mimada. Faltaram-me imensas coisas, nomeadamente amor. Estou a brincar. Mas sou muito mimada. Eu sempre, a nível material, nunca me faltou nada. Eu também não era muito exigente, mas exigente. Sim, exigente. Uma vez chorei porque queria uma bolsa da Puma. Ou pá, olhem só quanto eu era mimada e betorra, não sei se o termo bet se faz sentido aqui ou não, mas eu queria um boné da Nike e acho que perdi o boné da Nike e depois quis outro boné da Nike, que nós só me davam prendas no aniversário, nunca me davam prendas fora do aniversário e roupa podia ser prenda. Deram-me um boné da Nike e o boné da Nike tinha aqui um pipo, como aqueles que às vezes há dos cafés e de, sei lá, de clubes de futebol. E eu pensei, pá, isto é rasco. E depois fui ver e o símbolo estava mal. Pá, comecei a chorar que me tinham enganado porque me deram um boné da Nike rasco.
Nunca usei o boné. Eu não uso falsificações. Vocês enganaram-me. Eu não quero. Pá, vejam até onde é que isto foi. E sempre tive algumas prendas de aniversário. Ou tinha bastantes, e o que é que são bastantes? Para mim são, quando era pequenina eram mais, mas estamos a falar para aí de 7, 8, ou então uma do caraças, assim uma gigante. Prendas do dia da criança, que eu não percebo quem é que começou com esta merda, tive para aí até aos 16. E agora, com isto da Temu, eu sinto que existe a tentação de encher os putos de 40 prendas, que foi aquilo que eu fiz no Natal à Irene. A Irene gosta ou gostava de um determinado subject e eu gastei tipo, sei lá, 30 euros em 80 prendas. Pronto, está feito. Mas embora. Isto tem que parar. Isto tem que parar. Há uma amiga da Irene, uma mãe, pá, que faz uma gestão tão boa. Não sei se é de ser cristã e católica, que tem assim uma noção um bocadinho mais consciente das coisas, se interroga mais e se está a educar para a sensibilização de uma adulta em condições. Que em vez das pessoas darem prendas à miúda, contribuem todas para um bolo, por exemplo. Acho que a miúda queria pintar a bicicleta, então toda a gente contribuiu com X no dia de aniversário para ela pintar a bicicleta. Pá, isto é que faz sentido. Mas isto é de começar desde o início. Desde o início, não é agora. De repente, não é? Eu ofereci um T2 na Aroeira à Irene no ano passado e agora digo, olha, este ano vamos poupar dinheiro para te comprar uma boa almofada da Picolinha. Já vou bué da tarde. Vou bué da tarde. 12 anos, pá, 12 anos. O que é que eu andava a fazer com 12 anos? Com 12 anos já fazia muita merda. Eu lembro-me que com 12 anos, e isto como é que é chocante, jogávamos ao bate-pé com 12 anos. Já um gajo tinha ido ao poste. Ainda havia o corredor da morte. Havia o calduço, havia o pisar o ténis novo, havia os calduços quando alguém cortava o cabelo. Mas eu recordo-me, não vou contar isto, vou, de andarmos a perguntar uns aos outros se já tínhamos tido a menstruação ou se já ejaculávamos. Pronto, no meu caso não ejaculava muito, mas havia um colega meu que se gabava de ejacular, eu já ejaculo, e nós quisemos provas. E no dia a seguir ele apareceu com um tubo de ensaio e nós, isso não é. Pá, já, eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. 12 anos e ao mesmo tempo que havia isso do já ejaculas, quero provas, também me puseram uma vez uma rosa dentro da minha lancheira de verga que eu levava para a escola porque eu comia de casa, estão a ver estas palavras todas, puseram uma rosa dentro da lancheira e aquilo não sei porque ficou tudo franfado, estava a rosa toda mastigada no final do termo, misturada com as migalhas de belgas. Pá, que cena, 12 anos, já se fazia tanta merda. Ao que parece, agora, 12 anos, enquanto que na minha altura se dava o sistema reprodutor, mas não se falava sobre sexo, na escola da minha filha não existe educação sexual. Eu não sei em que momento é que estamos a nível curricular, acho que talvez se desse em cidadania, mas que com este governo se está a retirar mais desse programa para pôr literacia financeira e coisas do género, mas eu não estou muito informada sobre isso. Mas ao que parece, existiu a hipótese de se fazerem perguntas anónimas sobre o que se quisesse na aula de ciências. Eu acho isso fenomenal. Acho super desconfortável para um professor de ciências ter que estar nessa posição e até não ser sexólogo ou psicólogo e saber que respostas é que se dá ou não. Não sei se os professores têm essa formação, devido, mas achei muito interessante a iniciativa e acho que houve perguntas maravilhosas, entre elas, professor. Posso vídeo, posso ver um vídeo, se faz favor. Ou, pá, não sei, houve explicações e perguntas que eu até tenho, não vou dizer porque quero manter isto privado. No fundo é isso. Adorava, pá, estou aqui. É isto que dá de ter quase 40 anos, é saber que aquilo que eu vou dizer vai ter um impacto, até porque há cada vez mais de vocês a ouvirem o podcast e isto chega à malta. Há um ano ou dois, ou há três, fui ver um espetáculo de miúdos a cantar e a tocar merdas e vim para aqui dizer, pá, não disse o que era, não disse qual era a escola, mas disse, pá, os putos eram uma merda e recebi uma mensagem da escola a dizer, muito bem, olha, se alguma vez quiser pôr aqui a sua filha, bem que pode esquecer. E os pais do menino ouviram e ficaram tristes. Portanto, vou manter privado. Mas fica aqui a ideia
de se fazerem perguntas anónimas nas aulas relativamente a sexo, perguntas, sei lá. Não, não posso, o que é que querem que eu parem de existir? Não vou fazer isso, não vou. Aquilo que eu posso dizer é, que perguntas é que eu faria se numa aula de ciências pedissem perguntas anónimas sobre sexualidade? Eu perguntaria sobre se existe proteção para sexo oral feminino. Aos 12, sim, aos 12 já perguntava. Mas se existe a possibilidade de, ejaculando fora da vulva, de haver gravidez na mesma, com que idade ou com quantas semanas é que se consegue descobrir que se está grávido e porque é que os rapazes acham que se puser um tampão que não se consegue mijar. Eu acho que era muito isto que eu procuro, que eu perguntava numa aula de ciências. E vocês? E vocês? O que é que vocês perguntavam? Faz-me lembrar aquela altura em que mostrávamos aqueles bilhetes uns aos outros e pá, um deles ainda recebia um desses na faculdade, que é, se olhares para o teto é porque gostas de apanhar no cu. Pá, que é só parvo, é só parvo. E quando se olhava, pronto, gosta de apanhar no cu. E acho que nem tinha a ver com bullying relativamente à homossexualidade. Não sei, não sei explicar. Não vou, olha, esta é uma coisa que eu e o Miguel estamos a fazer cá em casa, que é quando não sabemos, assumimos que não sabemos em vez de estarmos a enganhar. Não sei, será que? Pensar sobre as coisas é uma, não assumir que não se sabe é outra. Mas curti pensar muito sobre isto. Depois tenho aqui relação com a minha filha, pai. Foi a minha filha. Sobre isto de. Foi a Irene que me contou isto da aula de ciências. Tivemos a fazer perguntas ao professor e o professor é que deu a ideia e tivemos a fazer isso e as minhas perguntas foram estas, também surgiu esta, eu não tenho vergonha, não sei o quê. Pá, e é óbvio que eu me sinto super boa mãe, que é para isso que uma gaja vive, por ela falar comigo sobre essas coisas, apesar de eu ficar super tensa. Quando ela me faz perguntas, ou mesmo quando fala de outras questões fisiológicas, eu fico. Eu que supostamente sou uma pessoa muito aberta, e pá, eu fico. E depois quero parecer aberta e falo demais, sabem? Imagina, mãe. Sei lá, nem consigo dar exemplos agora, mas não consigo, mas depois dou. Olha, Irene, a mãe está com um bocadinho de vergonha, mas relativamente a isso, aquilo que podes fazer é pões isto, ou pões aquilo, ou se gostares isto, depois pode. Mas gosto muito de ser, não sei como é que ela é com o pai, mas de ser a pessoa, a mãe com que ela se sente à vontade para falar sobre essas coisas. Sinto que consegui, e sem ser aquela mãe amiga do saber tudo, sabem? Tipo, eu não sei. Eu lembro-me que tinha uma colega numa das escolas onde eu andei que a mãe sabia tudo e era tipo amiga. E a minha mãe disse: Eu não sou tua amiga, sou tua mãe, o que também é fixe e tem razão, mas eu gosto de andar aqui pelo meio. Gosto de, ok, sou amiguinha, no sentido em que se falares comigo eu não julgo, não estou sempre só a dar diretivas, mas não sou tua amiga porque, pá, isto não é assim. Mas anda ainda a descobrir isso. E ela com o pai tem uma cena como o pai é muito mais seguro das coisas que diz, mais, eu não sei dizer esta palavra, peremptório, não se deve ler o P é surdo. Surdo não ouvinte. Mudo, caraças, que merda. Eu acho que ela liga muito mais às opiniões do pai, porque são mais fortes, mais seguras, mais preto no branco, e confia muito mais naquilo que o pai diz. E acho que também desabafa muito com o pai, mas acho que com o pai não falaria sobre sexo, diria eu. Diria eu, pelo menos ser ela a conversar. Não sei, este é um dos objetivos meus de ser mãe. E há imensas coisas que me orgulho. Eu não quero encher-lhe a cabeça de informação, só respondo àquilo que ela pergunta. Há determinadas coisas que eu tomo iniciativa, claro, mas eu lembro-me que na escola onde ela andava anteriormente, a determinada altura, na reunião de pais, perguntaram a algum pai tem alguma coisa que queira dizer? E eu disse, sim, acho que andam a apalpar o rabo da minha filha na escola. Ai, andam, isso não é brincadeira para miúdos. Eu, não é brincadeira para miúdos. Isto porque a minha filha disse, eu acho que estou a sofrer de assédio sexual. Pá, brincadeira de miúdos. É, e então?
E então, orgulhei-me, fiquei orgulhosa. É assédio sexual, sim senhora. Se eu andei a apalpar pessoas na minha altura, andei. Desculpa, Vasco. Era o que era a maneira que eu e a outra, a Sara, tínhamos de te mostrar que eras delicioso, mas hoje em dia já não é correto. Os apalpões não envelheceram bem, os apalpões, mesmo na escola, são um assédio. É um assédio. Agora, se for no ar, o ar é de todos. Podemos apalpar bufas assim no ar. Agora, ir lá mesmo, não, não pode ser. E fui chamada algumas vezes ao gabinete da diretora por ter comportamentos promíscuos, entre eles estar ao colo de um amigo que se veio verificar que era homossexual, portanto nem era nada assim tão sexual quanto isso, estava só mesmo ao colo, porque há uma determinada altura em que nós, enquanto crianças, parece que esquecemos ali, não é? Ficamos todos muito amigos, esquecemos a divisão corporal, o espaço pessoal, não é? Ficamos todos tão íntimos que isso acontece. E pronto, a minha mãe foi chamada à escola porque a filha era muito promíscua. O que é ser promíscua? Ser promíscua já é o emitir de um julgamento, não é? Porque não existe, será que existe uma reflexão sobre o número não patológico de parceiros sexuais ou não? Acho que na altura era só beijinhos na boca. Que uma pessoa deva ter, a partir de que momento é que é patológico? Geralmente o que a psicologia diz é a partir do momento em que começa a gerar desconforto na tua vida ou começa a ter implicações negativas. Está bem, fui chamada ao gabinete da diretora. Isso é ser promíscuo? A partir de que momento? Tânia, se eu publicar este reel na internet, eu quero a tua resposta, se faz favor. A partir, repara, imagina que alguém tinha uma filha que aos 16 anos já tinha tido 20 parceiros sexuais. Isso é um sintoma a ser considerado ou é da sua liberdade pessoal? Reflexões, reflexões. A preocupação não é julgamento, correto? Pronto. Estava aqui a pensar quantos parceiros sexuais é que eu tinha já aos 16. Um, dois, já ia nos três ou quatro. Quatro aos 16. Isso era patológico? Era um bocado de sintoma. Honestamente era um bocado de sintoma daquilo que eu tenho vindo a conversar com terapeutas. É um bocado porque, neste caso, porque as mulheres têm uma tendência diferente de lidar com o trauma. Os homens vão mais para a bebida, para comportamentos tipo drogas e coisas do género. Nós vamos mais para o sexo. E, portanto, acho que isso já era evidente de algum vazio e de necessidade de validação pelo sexo oposto, talvez pela ausência paterna diária. Joana, mas começaste o podcast a dizer que este modelo de custódia e de residência bababá era o melhor. Pá! Mas depois há a forma, há aquilo que as pessoas sentem com isso. A determinada altura, o meu pai foi dar aulas para a África e desapareceu por completo do cenário. Portanto, é diferente. É diferente também o envolvimento durante a semana, se liga, se não se liga, se vai buscar para jantar ou não, se está envolvido na vida, se quer saber as notas, se não quer, se faz trabalhos de casa, se não faz. Eu acho que isso muda imenso as coisas. Mas nisto de. Pá, tenho que falar sobre isto. Eu acho que isto tem de ser falado. Que é, já vou tarde, não já? O documentário do Louis Theroux, como eles dizem, deve ser Theroux, não sei, deixem-me ver. Sobre a manosfera. Como é que se diz o nome do Louis Theroux do Doc dos Homens? Pá, porque é que ele tem um X, meu? Deixa eu ver. Aí eu tenho Louis Theroux. É Theroux. Louis Theroux. O apelido é francês na origem, mas na pronúncia dele fica bem perto de Theroux. Ok, pronto. Então, já viram o documentário do Louis Theroux? Louis Theroux, já viram? Da manosfera? Pronto, eu vi. Estamos, e estava a falar sobre a ausência paterna e o quanto isso pode inquinar o nosso comportamento, seja paterna ou materna. Nós falamos muito mais da ausência paterna porque é isso que me chega mais, são pais que desaparecem um bocado. E neste caso, neste documentário em que se aborda este comportamento crescente de influencers, de pessoas que tentam transmitir determinados valores de maneira muito brusca e muito polarizados,
para se sentirem menos sozinhos, para eles próprios assumirem um modelo para outros, porque eles próprios não tiveram muitas das vezes a presença do pai. Esse documentário explora muito isso, explora o machismo inerente, disfarçado de conservadorismo, explora a incongruência de defesa de determinados valores e depois de fazerem parte do comércio dos mesmos. O documentário está interessante, não deixei de sentir que houve ali, mas que se calhar tem que haver, e acho que também é do género do realizador, que também tem um podcast, ali um lado meio intrometido, ou seja, houve perguntas muito bem feitas, mas senti que já estavam orientadas, se calhar é de ser British, sabem? Já senti que estava ali um humor, uma postura, mas muito interessante. No entanto, senti que faltou imensa coisa. Parece que a mim pareceu-me que dava para fazer uma minissérie sobre isso. Parece que ficou ali muito aflorado, parece que houve ali um cavalgar em torno do tema para ter likes e engagement, mas que faltou ali um bocadinho de profundidade ao tema. Mas já é fixe para refletir. Uma das coisas que eu considerei mais interessante e que não me tivesse ainda chegado através de leitura ou de acompanhar o tema de alguma forma, como se eu tivesse lido sobre isto, não li, foi de muitos deles, pelo menos daqueles que o Louis acompanhou, muitos deles agora estarem a fazer uma viragem para teorias da conspiração. Estão a começar a ir aquela cena do eles, Matrix, estão até a virar-se para virar-se contra os judeus controlam, os judeus fazem isto, eles, o sistema. Há tipos que se converteram a religiões de uma forma muito fundamentalista. Há malta que está a fritar. Eu não estou a dizer que o ponto de partida seja saudável, mas é diferente ser um silogismo e ser uma coisa lógica de ser uma coisa completamente abstrata e fantasiosa, que é aí onde eles já estão a chegar. É esse ponto e é essa falta de conteúdo que essa malta já está a chegar. E eu acho que é isso, temos mesmo de estar atentos e de conversar sobre isso com os nossos filhos e com as nossas filhas, através de humor, por exemplo, acho que se pode fazê-lo, se calhar não muito cedo, porque às vezes, por exemplo, eu sinto que por eu ser sarcástica e o meu ex-marido também, eu sinto que muitas das vezes, se calhar, comunicamos com a Irene de uma maneira não muito clara. Mas pá, é super importante falarmos sobre isso e pensarmos sobre isso, porque há imensos comportamentos que nós queremos desconstruir e que nem sequer nos apercebemos que eles existem, e com isto eu falo também do conceito de equidade e de simetria cega e de justiça, que a divisão equilibrada das coisas não tem de ser 50-50, não precisa de ser a mesma coisa para os dois, a mesma quantidade, isto podem ser coisas diferentes. Eu acho que nos falta trabalhar esse conceito. Porque a malta diz, contigo é assim, comigo é assim, e fica-se ali numa luta infantil entre a matemática das coisas, em vez de ver uma coisa um bocadinho mais fluida, mais sensata e mais focada nos nossos objetivos, e depois criamos, se calhar, miúdos, zangados, tristes, que se sentem sozinhos e que precisam de criar as suas próprias religiões, e com religião estou a falar nisto dos Red Peas, estou a falar dos Red Peas, e coisas do género, e pá, temos de ter cuidado com esta merda. Há bocas já, vai para a cozinha, que isto parece só parvo, mas e eu também ando a refletir sobre os meus textos e sobre a forma como estou em palco, ando a fazer, não sei se já falei disto convosco, acho que falei sobre no outro dia atuei no Lisboa Comedy Club e houve um indivíduo que se levantou a dizer: és racista, és uma mãe de merda, isto é fraco. Eu, espera, podemos falar lá fora sobre isso? Vou falar o caralho, isto é tudo uma merda, e foi-se embora. E eu podia ter tido aquela cena de liberdade de expressão, é isto, mas aproveitei também para refletir um bocadinho das coisas. E o que é facto é que, se eu pegar nos textos que fiz há 10 ou 15 anos sobre o que quer que fosse, nem todos envelheceram muito bem, sabem? Nem todos envelheceram. E às vezes nós comediantes, achamos que estamos a ser sarcásticos sobre um tema e ficamos contentes porque correu bem, mas às vezes a própria gargalhada do tema pode ser racista. E com isto eu não quero ser ativista, quero apenas
ou quero, não sei. Quero apenas dizer que o pensar sobre as coisas não nos torna wokes naquele sentido negativo que a malta usa muito, não é? Para os chatos. Não só, olha, esse gajo que me gritou a meio do espetáculo, claramente é digno dessa designação utilizada de uma forma negativa, que é um gajo woke, um justice warrior, queria impressionar provavelmente as pessoas que estavam ao seu lado e correu mal porque foram embora desconfortáveis com o comportamento dele, mas eu acho que isso não deixa de ser importante para refletir um bocadinho, não é? Acho que é fixe refletirmos sobre as coisas. E isto da manosfera, da manosphere, mano, que falam mesmo todos mano, mano, mano. Acho que é importante também percebermos qual é que é a nossa responsabilidade no meio disto, não é? Não sei o que é ao homem, à mulher, só que nós já estamos tão cegos com tantas conversas deste género, da desconstrução disto, da desconstrução daquilo, que ficamos assim um bocado anestesiados em relação à importância do tema, não é? E no meu caso, eu devo dizer-vos que eu não sou propriamente a pessoa mais. Não sei como dizer isto. Eu aguento-me bem com outro tipo de justiça que não a igualitária. Ou equitativa, não sei. Eu não me importo minimamente de ser a pessoa que é responsável pela casa, pela limpeza. Não é verdade. Eu nem sequer. O que é que eu estou a fazer? Estão a ver? É este tipo de coisas que eu estou a tentar melhorar na minha pessoa, porque existe aqui o meu comportamento enquanto profissional e depois estou aqui. Estão a perceber? Estão a perceber aqui? Não, Joana, não estamos. Pronto, então não percebam o que é que querem que eu diga. Para a semana há mais um episódio. O anterior do Jovem Conservador de Direita está bué da fixe. Vou ter um jingle novo. Joa Vitor está a fazer isso. Ele tem a rubrica Desenjoa na Antena 3. Já ouviram? É bué da fixe. Estamos aqui a tentar arranjar um equilíbrio entre música de fazer anal e música que começa o podcast com uma boa vibe. Esta quinta-feira vou a Esqueté palestrar, que eu agora palestro-me toda. E pronto, é isto. Quero dar-vos um beijinho. Obrigada por subscreverem o podcast, por comentarem, eu tenho respondido a tudo, por avaliarem, avaliem, que isto no início, caraças, a malta, haters e nananã, avaliem que é fixe para chegar a mais pessoas. Digam-me que outros convidados querem que venham ao podcast. E pá, obrigada por ouvirem esta diarreia mental. É um gosto meu, não necessariamente vosso, mas meu é. Beijinhos.